né? Então hoje nós estamos iniciando com esse propósito de ver as famílias abençoadas. Então o que você vai ouvir hoje aqui, que Deus possa falar com o seu coração, possa falar a você, possa falar comigo, possa falar conosco. O propósito nosso, durante esse ano de 2022, e nós vamos ter talvez aqui 12 cultos especiais para as famílias ou dirigidas às famílias, né? um por mês. Confesso que eu acho que é pouco, deveria ser mais tempo para você falar de família, porque família é um tema muito profundo e é um tema muito extenso, né? E muito rico para nós trabalharmos. Mas que o Senhor nos dê graça ao longo desse ano de 2022, e que aquilo que a gente vem ouvir ou venha buscar de Deus para as nossas famílias não se resuma aqui, mas na sua casa, nessa igreja, ao longo da nossa caminhada. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã, por mais essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, de meditar na Tua Palavra. E agora, tendo como esse tema central a família. Família é um projeto seu, Senhor, e que o Senhor possa nos abençoar, não só hoje, mas em todos os dias da nossa existência, ao longo desse ano de 2022, que as suas bênçãos repousem sobre cada casa e cada família. Em nome de Jesus, amém. Salmo 68, versículos 5 e 6. Nós vamos ver apenas 2 versículos desse salmo para nós iniciarmos a nossa meditação a respeito da família. Salmo 68, verso 5 e 6. Verso 5, 68, 5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Deus dá um lar aos solitários. Então, o propósito de Deus ao criar o homem era para que o homem vivesse em comunhão, primeiro com Deus e depois com seus semelhantes. Então, esse é um propósito de Deus. E aí ele faz com que o solitário habite em família. E numa definição assim, simples, o que é a família? Família é um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa. Família é um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa. Então a família não é só a família de sangue, nesse sentido de laço familiar, ele se estabelece a partir de uma descendência de sangue, mas também por laços afetivos. E aí nós podemos ter e ver os chamados filhos do coração. Não são filhos naturais, não são filhos biológicos, mas são filhos do coração. Aquelas pessoas que podem ter sido adotadas ou de alguma maneira foram inseridas ali naquele contexto familiar. E dentro do desenvolvimento da família, Deus criou a família a partir do casamento, a partir da união do homem e uma mulher. E daí a sua descendência
gerando filhos. Então essa era a forma primeira e básica que Deus organizou a família. Começa aqui. Em Gênesis ele diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Aqui ele estava estabelecendo o casamento. Está em Gênesis capítulo 2, no verso 18. E aí, é aqui que começa. Mas no desenvolvimento humano, no desenvolvimento da humanidade, outros arranjos foram feitos a partir de circunstâncias do desenvolvimento do homem. Na questão afetiva, você pode, na ausência de um, o outro acaba suprindo essa necessidade. E aí nós temos a família matrimonial, que é essa família básica, essa primeira. Nós temos a família informal, que é uma família hoje que não se estabelece a partir de uma união estável, e aí já indo para uma questão legal, mas a base primeira é a matrimonial. Isso foi uma condição da sociedade, é o homem fazendo um ajuste, e muito mais a sua vontade do que a vontade de Deus. Nós temos a família monoparental. O que é a família monoparental? Que só tem a figura ou do pai ou a figura da mãe. Mas isso é uma consequência ou pelo falecimento do pai, ou pelo falecimento da mãe, ou por uma questão de ter a maternidade ou a paternidade sem viver essa condição. Então hoje, essa família monoparental talvez seja a que mais tem. E aí a gente vai ouvir expressões como eu sou pai, eu sou pai e mãe. Tem homem que faz a função de pai e mãe, tem a mulher que faz a função de mãe e de pai, por uma contingência. E aí não vou entrar no mérito ou no detalhe aqui de como se chegou a essa condição. Mas a ausência de um sempre vai pesar. Porque Deus, quando estabeleceu a família, estabeleceu como bênção para o ser humano, para o desenvolvimento humano. Então cada um tem a sua função específica dentro da família. O pai, ele tem uma função específica, a mãe tem uma outra função específica. E essa diferença do homem e da mulher não é apenas biológica, mas é existencial, é psicológica, é emocional. Então tem uma figura representativa que é do pai, e tem uma figura representativa que é da mãe, Existe um mistério que a psicologia, acho que às vezes tenta desvendar. Por que as filhas, elas são mais apegadas ao pai? Ou não? Pode não ser uma regra, mas em maior parte dos casos, a filha tende para o pai. Não sei se é por questão da fragilidade de algumas mulheres, da questão da proteção do pai. Então busca o pai. Uma proteção, busca o pai. Mas o aconchego vem para o colo da mãe. Aí eu estou vendo a Nath aqui, no ombro da Cris ali, desde o começo elas estão ali, ela está ali no aconchego da mãe, Isso é natural. Normalmente eu estou olhando para Rogério agora, está Rogério, Carol e Lívia, Essa é a arrumação ali. Se olhar para lá, pai e as filhas, é isso? Mas normalmente não é assim que a gente vê. É ele no centro e elas duas do lado, Porque protege. É o ato de proteção, é o ato de botar aqui, de proteger, Então isso é muito interessante, são coisas interessantes relacionadas à família. Tem uma especificação da família, que é a família anaparental. É estranho o nome, Anaparental. O que é isso? Não tem a figura dos pais. Os pais faleceram, só vivem os irmãos. Isso também é um arranjo familiar. E tem muitas famílias que você encontra assim, E tem a família reconstruída, que é um outro casamento, e quando por algum motivo se casa de novo, se relaciona de novo. E aí nessa reconstrução, você junta duas pessoas
e pode ser que venha aí filhos, novos filhos, que são agregados à família. E aí não são biológicos, mas são afetivos, filhos do coração. E aí se encontram e formam uma nova família. E aí é muito interessante ver esse encontro. Ou às vezes é filho de um e não é filho de outro, mas não importa, você junta na família e está todo mundo junto. Isso é muito interessante para esse arranjo e para esse entendimento. E é muito interessante isso. Então nós temos diversas formas e diversos arranjos familiares. Talvez você se enquadre aqui em algum desses aqui, não sei, né? Mas o importante, seja qual for o arranjo familiar aqui, o importante é nós estarmos em família. Como diz aqui o Salmo, ele faz com que o solitário habite em família, tem um lar, porque a família é importante. Deus não criou a família do nada, sem um propósito. A família tem um propósito específico. Família é bênção do Senhor. Vamos ver Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, que nos diz aqui a palavra do Senhor. Gênesis 2:15 diz assim: o Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Verso 20: assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse ou lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E é interessante que ele diz que não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que lhe corresponda, alguém que lhe seja semelhante. Então o homem não foi criado para a solidão. O homem foi criado para o relacionamento, para a comunhão, para estar junto de um outro, de um semelhante. E aí diz aqui que ele, da costela do homem, ele criou a mulher. Eu acho muito interessante que ele fez, diz aqui, um profundo sono. Assim o homem deu nome a todos. Deixa eu voltar aqui. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei a ele alguém auxílio corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria, o nome que desse a cada ser vivo, ele seria o seu nome. Assim o homem deu o nome a todos os rebanhos domésticos, aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse, ou seja, que fosse igual, semelhante. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. É interessante que Deus fez o homem cair em profundo sono, né, rei? Para tirar a costela. Já viu, foi uma anestesia geral, né? Aquela cirurgia tinha que ser uma cirurgia geral, Rogério, para tirar parte daquela costela ali. Agora poderia, né, ser uma local e não ser geral, né, Cris? Porque se fosse local, ele teria consciência
do que estava acontecendo, do que Deus estava formando. E talvez Deus tenha o feito dormir para que ele não atrapalhasse a criação, porque desde ali ele já ia começar a botar defeito, né? E aí ele já começar a botar defeito na mulher. Não é bem assim, assim o senhor faz assim, assim. Deus, não, deixa que eu faça, né? Porque Deus é perfeito, Deus sabe, Deus fez. E é muito interessante que ele tirou da costela, né? Uma parte tirou osso, uma parte forte como sustentação também para o homem. Talvez, Rogério, esteja explicado por que a mulher é mais forte do que nós em alguns aspectos, né? Tem alguns homens que para tomar uma injeção, fazer algumas coisas, né? É complicado. Homem para dor é um negócio complicado, né? Nem todos, mas, né? Para nós é complicado. Elas são mais fortalecidas, elas são mais fortes, né? E isso é muito interessante, essa questão da criação. E tirou do lado para estar junto, para viver junto, estar junto. Isso é importante nós sabermos. E aí ele diz aqui: deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher e será uma só carne, unidade, né? Aqui estava instituído a família, aqui estava criado a família. Deus criou a família. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que a família é um projeto de Deus. A família pertence a Deus e é um projeto de Deus. Então, o que você tem foi Deus que te deu. Pode não ser perfeita, porque nenhuma é. Pode não ser aquela que você gostaria, ou pode não ser como você gostaria que fosse, mas é sua. Ele te deu. A minha é diferente da sua, são diferentes. E às vezes tem problemas que a gente brinca aqui, que a gente diz que só muda o endereço. As coisas se repetem, porque nós somos iguais. O problema que eu tenho na minha casa, de repente é o problema semelhante que você tem na sua. Mas nós precisamos entender que a família é um projeto de Deus. Família é um projeto divino. E aí nós vamos entender por que tanto ataque contra a família. Por que tantos se levantam para tentar distorcer a condição original da família? Por que se trabalha para destruir uma família? Porque quando se atinge uma família e se destrói uma família, não se destrói apenas uma pessoa. Você destrói diversas pessoas que estão ligadas àquela família. Eu gosto muito de uma ilustração daquela pedrinha no lago. Você joga uma pedra no lago e ela vai formando ondas e você não sabe aonde ela vai dar. Com a força que você jogar, o tamanho da pedra que você jogar, a onda vai ser maior, vai mais longe. Então nós não sabemos como afeta. Então a família pode ser afetada, isso trazendo um prejuízo para muitos. Mas a família também pode ser preservada, pode ser bem cuidada, pode ser tratada, pode ser curada e pode ser bênção para muitos. Família é lugar de bênção. Família é lugar de bênção. Estar em família é lugar de bênção. Nós vamos ver um pouco mais à frente aqui. E quais são os propósitos da família? Inúmeros são os propósitos que Deus criou a família, mas eu destaquei aqui apenas 3. Primeiro, reprodução. Deus criou a família como um caminho de reprodução da espécie humana. Segundo, desenvolvimento. A família é um lugar de desenvolvimento. Todas as fases da vida nós vivemos em família e nós precisamos entender isso. Nasce uma criança e ela gradativamente ela vai passando por um processo de desenvolvimento. Então é na família que se desenvolve, é na família que você aprende a andar, é na família que você aprende a falar. É esse desenvolvimento que tem. E também com o sentido de preservação. A família tem o sentido também de preservação. É uma instituição
que Deus criou como preservação da espécie. Então, quando você está fora da família, corre esse risco, né, de perecer. Nós vamos poder ver um pouco mais na frente isso aqui. Então, tem mais propósitos, mas eu separei esses. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. E essa multiplicação, essa reprodução, ela vem através da família. A reprodução humana vem por meio da família. Então esse é um dos propósitos, a reprodução. E esse não é só esse único propósito. E é interessante porque algumas pessoas levam a palavra ao pé da letra, né? Sejam férteis e multipliquem-se. Entendeu, Nath? Tem pessoas, né, Rogério, que ele já sabia que eu estava preparando o terreno para falar com ele. É porque ele tem uma família extensa, ele tem bastante filho, né? Rogério levou o pé da letra, Carol. E se as meninas aí, as filhas dele também, seguirem o mesmo caminho, né, a família vai longe. A minha avó paterna, ela teve 13 filhos. É o pessoal do Nordeste. Quem é do Nordeste sabe como é que funciona, né? Quem é lá de cima sabe como é que funciona o nordestino. Então ela teve 13 filhos. O meu pai teve 6 filhos. E ele tinha um irmão mais velho que ele. É o segundo, é o próximo mais velho que ele, né? Ele teve lá 12, mas aqui em Natal ele teve 12, mas quando veio para o Rio ele teve mais 10, 22. E aí, um do que eles teve aqui, um dos filhos dele aqui, Rogério, também foi ao pé da letra. Acho que foram 15, né? Era meu primo Miguel, pescador da Ilha da Conceição. E aí naqueles idos lá da ilha, né, Carol, não tinha, você passava quase pelo mar ali, o negócio até para passar era difícil. A ilha estava começando o desenvolvimento. Quem trabalhou na metalurgia aí, já trabalhou na Ilha da Conceição, conhece aquele lugar lá. E aí lá no final da Ilha da Conceição tem um lugar chamado Cruzeiro. Não sei quem conhece, tem uma igreja católica, tem uma cruz lá no meio do arraial lá. E aí tem uma escada para você subir. E nós brincávamos muito, porque quando eu ia lá com a minha família, já viu, uma escada ficava repleta de crianças, tudo parecido. A forma era a mesma, Rogério, né? Lá do Nordeste, tudo cabeçudinho. Aí estava tudo ali. Aí eu sempre fazia isso. Aí eu gostava, Reinaldo, que eu ia subindo, e meu primo, né, Miguel, pescador, tinha um apelido de Timbó. E aí você subia assim e perguntava: de quem que você é filho? Timbó. De quem que você é filho? Timbó, Timbó, Timbó. Era inseto, Timbó. Todo mundo era filho de Timbó. Todo mundo era filho de Timbó. Só da parte de Timbó, a minha família, acho que era mais da metade da ilha, né? E aí eles se espalharam ali. Eu não tenho ido lá um bom tempo que eu não vou lá, né? Mas eu tenho uma parte considerável lá do parte do meu pai lá. Família Barbosa é lá, né? Até o caçula lá tem um nome muito bonito, Renan, né? Aí vocês vão entender o nome do meu neto, que vai ser Renan, vai se chamar Renan. Isso já está acordado, né? Da onde vem a origem, Renan, né? Também não sei se a minha filha vai ter essa disposição para frente aí, Carol, não sei.
Afinal de contas, ele é prima de Timbó, né, rei? O sangue de Timbó. Família do Timbó, tem que honrar. Mas já depois nós vamos fazer uma pesquisa aí, nesse sangue aí, vamos fazer um DNA e vamos ver o que está acontecendo aí. Será que você não tem sangue de Timbó, não, filho? Mas é assim, brincadeira à parte. Mas é interessante. Então é o processo de reprodução. É o processo de reprodução. Meu irmão, biblicamente você está coberto. Diga glória a Deus. Tá, mas já cumpriu a sua cota bíblica, está certo já, tá? Tá bom, tá. Então é muito interessante. Então esse é um propósito, é a reprodução. O outro é o desenvolvimento. Desenvolver. E a preservação. Eu vou me ater aqui à reprodução e à preservação. Gênesis capítulo 6, estamos nesse mesmo livro, no verso 5, a partir do verso 5, nós vamos ver um pouco da história do homem chamado Noé. Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de ter havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Então, a ordem de Deus para Noé era fazer uma arca para preservação. O homem havia se corrompido e Deus falou para Noé: vou destruir, mas com você eu vou preservar. Então a arca era para preservação. E Deus poderia ter destruído todo mundo, mas o propósito de Deus para o homem é sempre preservar o homem. Sempre preservar. Quando o homem pecou lá no jardim e caiu, Deus poderia destruir o homem. Deus expulsou o homem do jardim para que o homem desse oportunidade para o homem se reconciliar com Deus. Expulsar era preservar. E aí nós vemos aqui: eu sou a verdade, o caminho e a vida. É o jardim, é o homem voltar. Ele foi expulso de lá, ele caiu, mas Deus o expulsou e tinha um propósito de preservá-lo, de trazer. Em Jesus nós somos resgatados, nós somos preservados, vamos viver eternamente com Deus. Amém? E aí nós vemos essa condição de Noé. Então Deus avisou a Noé: vou destruir, e deu uma ordem: faz uma arca. No verso 17: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres do seu filho. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos. Com você, de cada espécie de ave, cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá com um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir tudo debaixo do céu. Mas
com você estabelecerei a minha aliança, verso 18, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres do seu filho. Ou seja, Deus manda Noé preparar a arca para a preservação da vida humana, mas manda Noé entrar com a sua família, não só com a sua família nuclear, mas com a sua família extensiva. Como é que é isso? O que é família nuclear? Família nuclear é a Cris, a Nath e o Jonas. Estava tentando buscar no arquivo, o Jonas, né? Então essa é a família nuclear. E qual é a família extensiva? É a tia Vilma, é a tia Jo, né? É a Isabela, Nicolas, né? E aí vai. É a família extensiva, é primo, é tio, né? Essa é a família extensiva. E quando entra aqui, entra a família extensiva, não apenas a família nuclear. Se fosse só a família nuclear, entraria só Noé e a esposa, porque os seus filhos já tinham casado para constituir novas famílias, né? Então, na realidade, entra a família extensiva de Noé, era o clã. O clã é a junção de algumas famílias, é um conjunto maior, é um conjunto de famílias, é o clã, forma o clã. Aqui era o clã de Noé, era a sua família, a família de cada um dos seus filhos. Tanto que depois eles se desenvolveram depois que saíram da arca. Então o propósito era preservar a família. Então, família como instituição divina, Rogério, Deus trabalha para preservar a família e para que também a família seja um lugar de preservação do homem. Então, por esse motivo, ele preserva aqui. Então, um dos motivos da família é preservação, é preservar. Deus preserva a família para que ela preserve as pessoas. E é muito interessante porque nós vamos ver como Noé coloca ali e como que acontece isso. Diz que Deus fez uma aliança com Noé, é com você, a partir de você eu vou preservar. E diz que Noé andava com Deus, Noé tinha comunhão com Deus. Então, quando nós temos a nossa comunhão com Deus, quando nós voltamos à essência, quando nós voltamos para Deus através de Cristo, pesa sobre nós uma responsabilidade, mas também um privilégio, tia Vilma. Pesa sobre nós uma responsabilidade de preservação dos nossos parentes, dos nossos semelhantes, mas também um privilégio de, através das nossas vidas, a nossa família extensiva, os nossos parentes, poderem ser preservados, sendo alcançados por Deus. E como nós cantamos aqui, ainda agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui se refere a Josué, está lá no capítulo 24, verso 15 de Josué, quando o povo estava entre dois senhores na idolatria, e ele falou: olha, eu e minha casa, vocês não sei, livre-arbítrio, escolha de vocês, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós escolhemos estar com o Senhor, nós escolhemos servir ao Senhor. Isso é uma decisão. Então, estar com o Senhor também passa pela via da decisão. E aí, aquilo que eu trago para a minha família tem uma repercussão na extensão toda da minha casa, da minha família. Porque eu posso ser portador de bênção, posso ser portador de maldição. Quantas famílias, ou quantos chefes de famílias, ou quantos membros de família, né, trouxeram maldição para suas casas? E muito numa condição de ignorância. Porque muitas vezes as pessoas acham que estão servindo a Deus, mas não estão. A idolatria é uma delas. Se cultua um ídolo, mas não a Deus. Deus orientou para que não fizesse imagem.
E aí, aquilo é passado, é por tradição de família. E acha que está abençoado. E tem práticas, tia Vilma, religiosas, que a gente traz, que a gente herda. Então, o que nós vamos deixar de legado, o que nós vamos passar dentro de um contexto familiar? O que nós deixamos para gerações futuras? O que nós deixamos para os nossos descendentes? Volto a dizer, muitas vezes na ignorância. Nós, brasileiros, vivemos num contexto, né, de muita crendice, Cristo. Combinou, crendice, Cristo. De muita crendice, né? Não é fé, é crendice popular. E aí você pratica, Carol, aquelas crendices sem ter entendimento do que você está fazendo. Nós fomos criados nesse país muito religiosamente falando, ou espiritualmente falando, muito mais no estigma de medo, tia Vilma, do que de bênção. A Nath não pegou isso não, mas a senhora pegou aquelas coisas que se botava atrás da porta, né? Quantas coisas a gente botava atrás da porta, quantas coisas a gente botava na casa, né? Reinaldo e Beth pegaram isso, que eles são mais antigos, eles pegaram bem essas práticas aí. E aí a gente ainda vê por aí práticas assim. E aí você herda aquilo ali, não, minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, tá certo. Eu herdei, né, e vou fazer. Na sua inocência, na sua ignorância. Até que você tem entendimento que não é aquilo ali. E aí é retirado. E essa maldição é afastada. E aí a bênção vem. Então tudo a partir do entendimento que nós possamos ter. E Noé, como patriarca ali, tinha uma bênção sobre ele. Que ele andava com Deus. Que ele tinha uma posição correta diante de Deus. Diferente daquele povo todo que estava corrompido. Então muitas vezes, nós como cristãos, nós nos preservamos ou nos autopreservamos e as pessoas não entendem. Mas por que preservar? Por que não corromper? Porque tem um sentido maior, Cristo. É preservação. E aí não é só minha, é de toda uma extensão. É de descendência minha que ainda nem nasceu e está projetada por Deus para nascer. É tanto os meus descendentes quanto os ancestrais. São pessoas que vão ser abençoadas pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Então nós precisamos ter esse entendimento. E aí no capítulo 7 desse mesmo livro, no verso 1, diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre em arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Então diz aqui, ó, entra na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Verso 6: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Então, por conta das águas do dilúvio, a orientação é para que eles entrassem na arca, porque a arca era para preservar. E ele obedeceu, e eles entraram. No verso 17, diz assim: 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram aumentando, verso 18, as águas prevaleceram aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as superfícies da água. Verso 24, e as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Então houve um período que eles estavam guardados e a água prevalecia ali. Aí no capítulo 8, no verso 1, diz assim: então Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Então tem um período, eles estão guardados, preservados, a família está preservada na arca, mas do lado de fora
o dilúvio, que era destruição, mas eles estavam preservados em família, numa arca que preservava a família. No verso 13 desse mesmo capítulo: no primeiro dia do mês do ano 601 da vida de Noé, secaram as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia, verso 14, no 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, aves grandes, animais pequenos que se movem rente ao chão. Façam sair para que se espalhem na terra, sejam férteis e multipliquem-se. Capítulo 9, verso 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra. E aí é interessante, porque naquele contexto de destruição, Deus preservou Noé e sua família na arca, lugar de preservação. Será que a vida estava fácil ali dentro? Com 4 mulheres ali, Cristo, dentro daquele contexto, né? Com animais, com tudo que estava ali dentro, mas ali era salvação, fora dali era destruição. Nós começamos a enfrentar, acho que 2019, estamos enfrentando ainda, e quando a gente pensa que o dilúvio está diminuindo, o dilúvio está aumentando, eu me refiro à pandemia. A pandemia traz uma destruição sobre a terra, e uma destruição de vidas humanas. E é interessante, porque não atinge nenhuma vegetação, o vírus, não atinge nenhum animal, só o homem. E o que eu entendo a partir daí, Reinaldo, é que Deus está permitindo para tratar com o homem. E é impressionante que mesmo convivendo, Sueli, com a proximidade da morte, o homem está com o coração tão duro que ele não se volta para Deus, ele não cede, já viu? E aí, no início da pandemia, tinha-se uma expectativa do homem, primeiro, se voltar para Deus na iminência da morte. Segundo, Cristo, ser mais solidário. Isso no começo. Depois não. Depois o homem se perdeu. Ele não se volta para Deus, ele continua do mesmo jeito e menos solidário. Porque aí eu penso primeiro na minha sobrevivência. Mas essa é uma grande oportunidade para que nós, como seres humanos, possamos rever a nossa vida. Isso é uma grande oportunidade que Deus nos dá. O Deus está nos dando. E aí, o que aconteceu conosco a partir da pandemia? Nós tivemos que fazer o quê? Viver reclusos, já viu? Todo mundo em casa, não foi assim? Todo mundo na arca, não é assim? É o confinamento, é o Big Brother forçado, né? Eles fazem lá para ganhar dinheiro, para se promover. Nós fomos obrigados, Beth, por uma questão de preservação. Só que aí nós vamos entender algumas coisas. A família é lugar de bênção, Senhor. Porque aquele tempo que eu convivia menos com as pessoas, eu passei a ter uma convivência maior. Muita gente, por questão de trabalho, Rogério, passa mais tempo convivendo com as pessoas de fora do que de dentro. Mas com a pandemia, Bruno, nós fomos obrigados a ficar mais juntos, ficarmos em família. E aí, a coisa ou foi boa, ou tem sido boa, ou ruim. Né? Aumentou, Rogério, o trabalho em casa, filho.
porque se passou a comer mais, né? Trabalho aumentou, e aí você, para quem prepara, para quem cozinha, Bruno, tinha que fazer mais. E também era mais para lavar, mas para limpar, né, Rogério? Aí, filho, mão na massa. Tinha que fazer. Mas isso foi ruim ou bom? Tem um aspecto ruim e tem um aspecto bom. É como nós podemos ver o olhar de cada um. E aí nós podemos ter a oportunidade de olhar para as nossas famílias e ver as nossas famílias de uma forma que de repente a gente não via. Sim ou não, Cris? Estamos mais perto, estamos mais juntos. E aí, querendo ou não querendo, Rogério, dentro da arca tinha que estar junto. Tem que conviver. Família é lugar de convívio. Família é lugar de comunhão. Mas também é lugar de conflito. Ou não tem conflito lá na sua casa? Mas é lugar de comunhão. Família é lugar de tratamento. Família é lugar de transformação, de desenvolvimento. É na família que eu aprendo a ser gente. É ali que eu dou os primeiros passos. É ali que eu sou formado, Lívia. É na família. E aí a pandemia fez isso, né? Botou todo mundo dentro de casa. E agora? Estamos juntos. Numa condição, com certeza, melhor do que aquelas famílias que estavam dentro da arca. Porque a condição era melhor, né? Nós ainda podíamos ter contato com o exterior através da mídia, né? Televisão, ou mesmo a olho nu, você chegar da sua janela e você olhar. Eu já falei isso aqui, eu lembro que o lugar que eu moro, o bairro que eu moro, se tornou rota aérea, Valéria. Então ali não passava nada de avião, agora não, agora é. Teve um dia que eu estava lá, sentado lá, eu contei, passou mais de 30, assim, rápido. Porque é rota aérea ali. Mas aí, Cris, não passava nada, o aeroporto estava fechado. Já viu, mas não passava barulho nenhum. E aí, eu estou lá. Aí o dia que eu estava em casa, Rogério, estou lá tomando café. Aí escutei o primeiro barulho, esse barulho também voltou lá e bem. E aí, escutei o barulho do avião. Aí eu fui para o terraço e fui olhar o avião. Lívia, que alegria me deu, que contentamento. Eu nunca achei que o barulho de um avião, ia me fazer tão bem quanto daquele avião. Era sinal que a coisa estava melhorando, Valéria. Era sinal que as coisas estavam melhorando. Mas ainda carecemos de estar assim. Aliás, aproveitando, fazendo observação, não diminuiu o dilúvio, continua, querido. Agora tem uma variante aí que não é tão pesada, mas é mais contagiosa. Nós estamos com uma irmã nossa aqui, que hoje não está aqui, porque ela está com suspeita de Covid. Ela não sabe se é gripe, porque os sintomas são idênticos. Então ela está em casa, que é a Simone, nós vamos orar por ela. Ela estava observando aí, não dá, tem gente dormindo na fila aí na Zé Garoto para poder fazer o exame. E aí, se for gripe, não for Covid, com o tempo você piora mais ainda nesse tempo frio do jeito que está aí. Então nós precisamos nos preservar, porque a coisa ainda não acabou. Ela não é tão pesada como a outra, mas ela pode nos afetar e desenvolver a partir daí, a partir de outras enfermidades que a gente tem. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. Mas a família é um lugar de preservação. E que bom, né, que a pandemia nos trouxe também esse convívio aí, de mais estarmos juntos, né? Eu hoje devo fazer uma coisa na minha casa que há muito tempo que eu não faço, mas eu estou assim, com um desejo muito grande, né, de jogar algum jogo lá, né? Tem jogos infantis, tem muita coisa guardada lá, estou com vontade de jogar. Minha filha fez assim, mas estou com vontade. Eu tirei lá, Valéria, pedi para minha filha tirar do baú um quebra-cabeça, né? Minha esposa montou sem mim, não me esperou. Eu quero montar um quebra-cabeça, Reinaldo. Eu fui até ver para comprar um quebra-cabeça novo, 1000 peças, mas
Achei que estava muito caro. Falei, não. Na loja que eu fui, Rogério, era muito caro. Essa loja não é amiga, não. Tem uma loja amiga aqui em São Gonçalo, chamada Amigão, né? Que aí esse é amigo, porque aí o preço é melhor. A outra não. Mas essa necessidade de estar junto, de compartilhar, isso em família. Então família é lugar de preservação, mas família é lugar de acolhimento. O título dessa mensagem é Família, um lugar de acolhimento e cuidado. Família, um lugar de acolhimento e cuidado. É bênção. Então nós vimos que a família é lugar de preservação. Entendemos esse contexto da preservação, entendemos a importância da família. É aí que nós vamos ser preservados. Entendemos da reprodução, entendeu, Nádia? Entendeu? Entendeu, Rogério? Você já entendeu, né? Da reprodução. Você já fez a lição de casa, hein? Você já fez a lição de casa. Fica só no acolhimento e na preservação. A reprodução está tudo certo. Né? Vamos ver o que diz João capítulo 19. Evangelho de João capítulo 19. Vamos avançar aqui. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. A partir do verso 25. Esses versos que nós vamos ler aqui se encontram num contexto da crucificação de Jesus. Diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ali perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Naquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Jesus, filho de Maria, criado pela sua mãe, cuidado pela sua mãe, já aqui na sua crucificação, perto da sua partida, já no contexto da sua partida, ele tem o cuidado de pegar a sua mãe e deixar um cuidado de um discípulo. E aqui diz que o discípulo a quem ele amava. Essa citação é do próprio João. Seria esse discípulo amado. Então ele deixa os cuidados dele. E a Bíblia diz aqui que a partir daí ela é inserida na família de João. Ela é cuidada. Jesus teria a responsabilidade por seu filho mais velho de cuidar da sua mãe. E aqui, obviamente, já não existia a figura de José, que era quem cuidava da família. Mas Jesus tem esse cuidado de inserir a sua mãe numa família. Por quê? Porque família é lugar de cuidado. Então ele, que ao longo da sua existência humana foi cuidado pela sua mãe, ele teve esse cuidado de deixá-la aos cuidados de alguém. E isso em família, inserida numa família para ser cuidada. Então família, lugar de cuidado, e nós aprendemos com Jesus. Ele levou para a sua casa, amém? Levou para a sua casa, uma casa como lugar de cuidado, de acolhimento. Então ela era inserida naquela família. E a família, enquanto lugar de acolhimento, quando uma criança nasce, Lívia, nasce mais um membro da família, ele é inserido naquele contexto daquela família. E aí ele é cuidado ali, é um lugar de acolhimento, a criança é acolhida ali.
ou em outras condições se acolhe alguém naquela casa e naquela família. Por um tempo se fica ali. É muito interessante o acolhimento. Então é importante olharmos a família como lugar de acolhimento. E aí pode-se ter uma rejeição. É natural, quando nasce mais um filho, né, Cris? O outro filho, normalmente ele se sente preterido e começa a gerar algumas coisas. Com o passar do tempo, as coisas vão se amenizando, vão se acertando. E aí aquele irmão mais velho ou aquela irmã mais velha passa a cuidar carinhosamente do mais novo, né? Assim foi com Carol e Lívia, acredito eu. Veio primeiro Carolzinha, né? E aí Carolzinha perde o colinho do papai, aí depois vem Lívia, né? E agora a Carolzinha cuida de Lívia. É assim o processo? Né? A minha irmãzinha, elas não brigam, ó, tanto que elas estão juntinhas lá, tem uma harmonia grande ali, né? A Carol está olhando assim, estou brincando, porque isso faz parte de ser irmão. Nath não tem esse problema, Renata também não tem esse problema, né? E aí, por isso, Cristo, que você vai entender agora, porque eu quero comprar um quebra-cabeça, que na falta de um irmãozinho, eu tenho que fazer esse papel do irmãozinho, né? Então tem que ter um irmão, entendeu, Rogério? Para brincar, é esse contexto, Nath. Fala com a sua mãe, fala com o Jonas, depois eu vou ligar para o Jonas, eu vou explicar ele como é que funciona. Mas é lugar de acolhimento. Então essa ambiência de acolhimento, quanto mais ajustada for a família, quanto mais amor tiver nesse contexto, melhor será esse acolhimento do novo que chegar. E aí muda toda essa uma estrutura. O novo tem prioridade, né, Sueli? Aí o bebê, antes de ir lá para o bercinho, vai para onde? Para a cama da mamãe, né? Isso é natural, mas é o acolhimento. Então nós precisamos entender a família como esse lugar de acolhimento e de cuidado e com essa bênção. Então Jesus, o mestre, nos ensina isso, nos deixou esse ensino, nos deixou esse legado, Tuca, de cuidar, de deixar o cuidado, de ter a necessidade do acolhimento. Vamos ver 1 Timóteo capítulo 5, no verso 1. E aí a gente vê Maria sendo inserida ali num contexto familiar, aos cuidados. E vamos ver agora em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1. Timóteo, um discípulo do apóstolo Paulo. Então Paulo, o apóstolo Paulo, escreve duas cartas aqui, 1 Timóteo e 2 Timóteo, a um discípulo amado lá de Paulo, um filho na fé, e um jovem pastor que estava começando a desenvolver lá o seu ministério, e Paulo dá diversas orientações para Timóteo de como ele proceder com a igreja, de como ele conduzir. No capítulo 5, a partir do verso 1, ele diz assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Trate o jovem como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais, avós, pois isso agrada a Deus. Verso 8: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então ele está falando aqui para um contexto de igreja, para que se cuide aqui, para como
Timóteo conduzir a igreja, conduzir essas pessoas. E aí ele diz: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Então é trazer para o contexto da igreja, para a ambiência da igreja, Rogério, a mesma ambiência familiar, é a família de Deus. Você tem a sua casa, onde se reúne a sua família. Aqui nós temos a casa de Deus, onde se reúne a família de Deus. Nós somos família de Deus. E ele orienta: cuida do idoso como se ele fosse seu pai. Nesse contexto, a mesma forma, o mesmo cuidado que eu tenho que ter na minha casa com meu pai, é o mesmo cuidado que eu tenho que ter aqui. Amém? Então família é bênção. Ele continua: o homem idoso exorte como se ele fosse seu pai. Trate o jovem como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Certo? Então esse relacionamento familiar, para aqui e para lá. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. E tinha um contexto antigo que a viúva não tinha cobertura, os direitos que se tem hoje, até de benefício deixado lá pelo marido. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família, retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então eu posso ser religioso aqui, eu posso ter uma postura aqui, mas lá no meu contexto familiar, eu fazer tudo diferente. Eu posso tratar aqui, mas na minha casa, na minha família, eu tratar errado. Mas a orientação que está aqui não é essa. E diz para que faça assim, para que isso agrada a Deus. Então na família você tem a oportunidade de agradar a Deus, Jesus, de cuidar das pessoas e de retribuir. Aqui diz que eu vou retribuir, Cris, todo o cuidado que eu recebi. E é aí que também vem a lei da semeadura. Para nós que somos pais, vem a lei da semeadura. Quanto mais eu semear nos meus filhos, mais eu vou colher na frente. Quem semeia cuidado, cuidado receberá. Lógico que toda regra tem exceção. Você pode semear amor, você pode semear cuidado, e no final você não ter a retribuição. Isso é um risco que se corre. Mas não é regra, é exceção. E nós não podemos ir pela regra. Então nós precisamos entender isso. Família é lugar de cuidado, é lugar de acolhimento. Família de Deus, lugar de cuidado e de entendimento. Família humana na sua casa e na minha casa, lugar de cuidado. Amém? Então, que nós possamos aprender aqui. E por último, para nós encerrarmos aqui, Lucas capítulo 15. Lucas 15, a partir do verso 11. Lucas 15, a partir do verso 11, uma parábola contada por Jesus, uma parábola, talvez uma das parábolas mais conhecidas. Verso 11, diz assim: Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira
que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Verso 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegremos-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos de celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E aí, o contexto dessa parábola, Jesus conta essa parábola se referindo à salvação do homem, à volta do homem que tinha se perdido para voltar para Deus. Ele trata num contexto de salvação. Mas aí nós vamos ver a família como um lugar de restauração. Aqui diz que ele ainda estava longe, o pai parte, o abraça e o recebe em amor. Então família é lugar de restauração. Família é lugar de restauração. Família de Deus, aonde nós estamos, aqui é lugar de restauração. Aqui é lugar de acolher aquele que saiu, aquele que se perdeu. Aqui é lugar de voltar. Aqui é lugar de reconciliação. Aqui é onde o Pai vai te tratar. Na casa do Pai é onde você vai ser acolhido pelo Pai, amado pelo Pai, restaurado pelo Pai. Coloque as sandálias nos pés. Os escravos andavam descalços, só os filhos andavam calçados. Cuidado, proteção, restauração, restituição. Então, família de Deus, casa de Deus, é lugar de acolhimento, é lugar de restauração e lugar de restituição. Essa é a importância da casa do Pai. Então, hoje você está na casa do Pai. Você é filho. Você é filho. Foi reinserido na casa do Pai. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai, a restauração, amor, aconchego, a restauração, a restituição. Então, por mais que você tenha algumas contrariedades com a casa do Pai, talvez por mais que tivesse algumas contrariedades dentro daquela arca, o melhor lugar para estar, Sueli, era dentro daquela arca, porque estar naquela arca significava vida, significava comunhão primeiro com Deus e depois com o outro. Amém? Então, estar em família é importante. Estar em família como família de Deus, ter a sua família humana, a sua família natural. Então, valorize aquilo que você tem. Trabalhe para que a sua ambiência familiar seja uma ambiência de amor, que a essência da família é o amor. É fácil? Não, mas ame. É difícil sua família, mas foi a que o Senhor te deu. Esse lugar aqui é perfeito? Não. Por que não é perfeito?
Por que não é perfeito? Porque nós somos imperfeitos. Você vai ver diversos defeitos aqui, em mim, toda hora. Mas esse é um lugar de bênção. Esse é um lugar de restauração. Esse é um lugar de restituição. E por mais que possa estar difícil, aqui está melhor do que lá fora. Aqui é melhor do que lá fora. Me falta, eu queria ser mais próspero. Eu queria ter mais. O Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu comemorar, para celebrar com os meus amigos. Filho, é tudo seu. Parafraseando o linguar comum dos jovens aí fora, é tudo nosso. Nós estamos com o Pai, querido. Nós estamos na casa do Pai, nós fomos acolhidos por esse Pai. Perdidos como esse filho mais jovem, lá fora. Mas um dia nós caímos em nós. Um dia nós caímos em nós e voltamos, estamos na casa do Pai, inseridos na família do Pai. Agora é interessante, porque tinham dois filhos perdidos. Um que estava perdido lá fora e o outro que estava perdido dentro da casa do Pai. Porque estava dentro da casa do Pai, mas não tinha intimidade com o Pai, não tinha comunhão com o Pai, só pensava nos braços do Pai, só pensava nas bênçãos do Pai. Mas a maior bênção que você pode ter por estar na casa do Pai é ter o Pai, é ter acesso ao Pai. Aleluia, glória a Deus. Nenhuma família, querido, nenhum bem material é maior do que estar na casa do Pai, na presença do Pai, com comunhão com o Pai. Então, quando nós estamos aqui, Carol, quando nós viemos aqui, é aqui que a minha sede é saciada. É aqui que eu posso dizer: Pai, Paizinho, Pai amado. A todos quantos receberam, João 1,12, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram não de homem, não da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus, filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus através de Jesus. Pertencemos à família de Deus. Amém? Então é bênção. É bênção. E para finalizar, Deus chama um homem chamado Abraão e fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tinha uma bênção originada lá de Deus em Abraão, que passaria por todas as famílias da terra. E aí Abraão teve duas condições de paternidade ou de filiação. Tinha os filhos naturais de Abraão e tinha os filhos espirituais de Abraão, que são tornados filhos de Abraão a partir de Cristo. E aí é que está a bênção de Abraão. Aí é que cada família vai ser abençoada. Aí é que todas as famílias vão ser abençoadas. Todas no sentido daquelas que entregaram a vida a Cristo, que nasceram de novo, que se tornaram filhos de Abraão em Cristo Jesus. E aí a sua casa é abençoada. Aí é bênção que está lá com Abraão. Então, se você ainda não teve essa oportunidade de nascer de novo, de se tornar filho de Deus por meio de Jesus, está debaixo dessa bênção de Abraão, faça isso. Agora, você que já é filho de Abraão, descendência de Abraão, por meio de Cristo, a bênção de Deus, a bênção prometida a Abraão, está sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? 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 A bênção do Senhor está sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Josué tomou uma decisão. Vocês eu não sei, é a escolha de vocês, é livre-arbítrio. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então hoje é o primeiro culto de 2022 relacionado à família. Que nós possamos guardar aquilo que ouvimos aqui, com esse entendimento, que a família é um lugar de acolhimento e de cuidado. Família é um lugar de reprodução. Família é um lugar de desenvolvimento. E família é um lugar de preservação. Família é um lugar de bênção, Cristo. Família é um lugar de bênção. Família é um lugar de abençoar e ser abençoado. Amém, tia Vilma? Família é bênção. Família é bênção. Família é bênção. Amém? Você faz parte da família de Deus? Você faz parte da família de Deus? Então tem bênção reservada para a sua casa. Então nós vamos orar ao longo desse ano de 2022. Tem uma cesta aqui que ela está vazia. Os pedidos que estavam aqui de 2021 nós tiramos para levar no monte, não pudemos ir porque choveu muito ontem. Mas vamos recomeçar 2022. E um dos alvos está livre para você colocar qualquer tipo de pedido. Agora, um dos pedidos principais que nós vamos colocar é sobre a nossa família. É sobre a preservação da nossa família, sobre a transformação da nossa família. E nós vamos orar ao longo de 2022. Nós vamos apresentar a nossa casa e a nossa família ao Senhor. Temos uma bênção, não debaixo de uma bênção. Que essa bênção se manifeste na sua casa e na sua família. Amém? Amém? Vamos colocar de pé.